Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Felizmente, num momento em que o nosso país está retomando o seu caminho em direção ao processo civilizatório. Isso significa, inclusive e fundamentalmente, que nós não podemos deixar para trás todas as maldades e desumanidades que foram cometidas por essa gente que ocupou o poder aqui no nosso país. O ex-presidente da República, ex-presidente, modo de dizer, né? Aquele ex que ocupou a presidência, a cadeira presidencial, ele terá muitos problemas na área criminal, muitos problemas na área eleitoral. Mas onde ele sentirá de uma forma mais imediata as consequências dos seus males, será no seu bolso, porque ele vai ter que devolver muito dinheiro que foi gasto ilicitamente, imoralmente, inconstitucionalmente aqui no nosso país. E aí ele não vai ter como fugir desse tipo de situação. Porque todos os órgãos demandados, gente, para que ele seja obrigado a devolver esse dinheiro, das duas, uma. Ou eles vão concordar que tudo que ele fez era legítimo, era legal, era constitucional, e aí vão permitir com que todos os governantes do nosso país, os futuros e também os que estão nos governos dos estados, nas prefeituras, os prefeitos, governadores, possam fazer a mesma coisa por aquilo que a gente chama no direito, né, como simetria constitucional. Se vale lá para cima, vai valer para baixo, vai valer para todo mundo. Vai valer para os senadores, para os deputados federais, deputados estaduais, vereadores, enfim. Todo mundo vai poder usar dinheiro público para seu benefício pessoal sem nenhum tipo de repercussão. Como eu não acredito que esse será o entendimento, então o ex-presidente da República ele terá que devolver muito dinheiro. Hoje, em função de mais um editorial que eu vi do Estado de São Paulo, eu vou fazer uma representação contra o ex-presidente da República justamente com essa finalidade. Já fiz uma no dia 31 de dezembro para ele devolver recursos das aeronaves que foram utilizadas para levá-lo para uma viagem particular, sem nenhum interesse público, para fora do nosso país. É mais uma situação. Por enquanto, o senhor Augusto Aras ainda está emparedando uma série de situações, mas ele mesmo já está ficando sem condição de suportar, né, esse tipo de ilegalidade, de imoralidade, sem fazer absolutamente nada. E daqui a pouco ele vai ser substituído também. Então, eu tenho fé que essas histórias todas, elas irão eclodir e irão responsabilizar o ex-presidente da República. Ele que faça uma vaquinha com seus apoiadores, ele que reúna ali as pessoas que participaram das motociatas, que façam a coleta de recursos, utilizem o Pix ali, para devolver esse dinheiro. Agora, do jeito que as coisas foram praticadas no Brasil, é que não podem ficar. Mais tarde eu quero abordar com vocês a questão dos Yanomamis, porque tem umas questões jurídicas, umas questões técnicas que eu quero esclarecer aqui, eu quero abordar mais isso para mostrar para vocês também que o ex-presidente da República, ele será incriminado aqui dentro do nosso país pelo crime de genocídio. Bom, mas agora eu quero falar dessa parte aqui que vai incomodar mais a figura do ex-mandatário aqui do nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo, venha fazer parte aqui das nossas discussões. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar. Se gostar, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, é muito importante também, mande o seu comentário para cá, porque é sempre lido, é sempre considerado. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar ainda mais o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Então, gente, eu já fiz aqui com vocês várias análises, né, dessa imoralidade permanente que foi o Bolsonaro com dinheiro público. E ele acreditava que numa eventual reeleição, essas situações todas poderiam cair numa prescrição, enfim. Mas aí iria ser uma intoxicação tão grande no nosso país das instituições que, de fato, a impunidade iria reinar. Ele viraria um imperador perpétuo do nosso país. E aí, certamente, o genocídio que foi iniciado no governo dele, com mais 4 anos, seria concretizado, porque nós não teríamos mais indígenas aqui no nosso país. Só fazendo um parênteses aqui, eu vou antecipar para vocês já um pedaço da pauta do nosso próximo programa. Existe uma cobertura jornalística que enfatiza muito algumas nomenclaturas e acaba fazendo com que muitas pessoas, né, que estão assistindo às matérias não consigam entender alguns pontos fundamentais. Eu me refiro especificamente quando as matérias dizem coisas do tipo: garimpeiros invadem terra dos Yanomamis. Olha só.
Garimpeiros, entre aspas, na verdade são pessoas que estão cometendo crimes, pessoas que estão desenvolvendo uma atividade ilegal. Ilegal porque eles estão invadindo uma terra da União. Isso está no artigo 20 da Constituição, né? Então, não é uma terra qualquer. Então, qualquer pessoa que invada uma propriedade privada ou uma terra pública para extrair alguma coisa que não lhe pertence, não está fazendo uma coisa certa. Será que é preciso ser um jurista para poder entender isso? Então, essas pessoas não estão invadindo apenas uma terra indígena. Elas estão invadindo uma terra da União, que pertence ao povo brasileiro. Então, eles não podem invadir uma propriedade como essa e tirar um animal, tirar um bem, tirar uma árvore, tirar muitas árvores, provocarem danos, extraírem minerais, extraírem ouro, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de contrapartida para a sociedade, sobretudo causando danos à sociedade de maneira geral. Então eu queria fazer esse parênteses porque eu vou esmiuçar um pouco mais essa história no nosso próximo encontro. Mas agora vamos falar de grana. A grana do povo brasileiro também. O editorial hoje do Estado de São Paulo diz o seguinte: uso indecente do cartão corporativo. Em mais um insulto aos princípios republicanos, aliás, princípio republicano, república quer dizer res publica, né, do latim, coisa pública, coisa do povo. Em mais um insulto aos princípios republicanos, Bolsonaro bancou motocicletas com cartão da presidência, que só existe para pequenas despesas e cujo uso deve ser impessoal. A violação dos princípios da impessoalidade e da moralidade na administração pública, previstos no caput, né, do artigo 37, caput quer dizer cabeça, né, no topo do artigo 37 da Constituição, foi constante no governo Jair Bolsonaro. A rigor, desde muito antes dele ser eleito da presidência da República, como presidente da República, Bolsonaro jamais deu sinais de que sabia separar bem as questões de interesse público de seus interesses particulares, como de suas vitórias eleitorais tivessem um condão de transformar assuntos de Estado, de governo e de sua família numa coisa só. Alçado à presidência, o mau uso por Bolsonaro do cartão de pagamentos do governo federal, conhecido popularmente como cartão corporativo, é corolário dessa mixórdia, é consequência dessa mixórdia, né? Por meio da Lei de Acesso à Informação, o Estadão analisou detidamente, em parceria com a agência Fiquem Sabendo, milhares de notas fiscais apresentadas pelo governo federal a título de prestação de contas pelo uso do cartão corporativo, tanto por Bolsonaro como por alguns de seus auxiliares. Foi uma faina, pois o papelório é armazenado fisicamente em pastas contidas em dezenas de caixas trancadas em um almoxerifado. Aí tinha aquela história, né? O Bolsonaro, ele comia cachorro-quente na rua, comia pastel, fazia aquelas presepadas, mas na sua vida sem os holofotes, ele comia bacalhau, comia camarão, comia picanha, ele comia do bom e do melhor, isso sempre com dinheiro do dinheiro público, né? O Bolsonaro, como um pequeno batedor de carteiras, porque essa era a visão que o mercado tinha dele, que os grandes magnatas tinham dele, que os financistas, enfim, que se utilizaram dele, né, dessa figura, como um grande fantoche, alguém que distraía a sociedade enquanto o setor econômico era totalmente saqueado, sem a sociedade colocar lupas em cima, pela turma do Paulo Guedes, tendo ele ali como principal agente, né? Aliás, em todas essas tragédias que nós estamos vendo agora, não se fala mais o nome de Paulo Guedes, né? Ele agiu, operou, foi protegido inclusive pelo senhor Augusto Aras, mas muitas situações agora vão ter que ser revistas, né? Pois bem, então, isso tudo que aconteceu foi uma parte dessa ideologia deformada entre o uso do dinheiro público e as questões privadas, como está dizendo aqui o editorial do Estadão. Em média, a cada passeio de moto do senhor Bolsonaro, com seus amigos e apoiadores, foram muitos ao longo do mandato, inclusive em dias e horários em que o então presidente deveria estar trabalhando, que era uma questão, né? Eu comentei aqui com vocês, nessas idas que o Bolsonaro fazia, esses retiros, que ficava 15 dias em Santa Catarina, andando de fazendo motociata, fazendo passeios por um lado e para o outro, ele não pedia licença, porque se ele estava querendo tirar férias, porque o presidente da República
República legalmente não tem direito a férias. Ele sim, ele pode pedir para se ausentar, mas só que ele transfere o cargo para o vice. Como ele tinha desconfiança do vice, ele não confiava em ninguém, então o que ele fazia? Ele não transferia o governo para o vice e ficava simplesmente de férias gastando dinheiro público e recebendo salário. E eu denunciei isso várias vezes aqui no nosso portal, inclusive fiz uma representação em relação a essa questão também, que certamente ao longo desse ano a gente vai ver sendo apreciada, né? Porque foram muitas, não só as minhas, mas muita gente que teve essa percepção também agiu, né? Então, nós vamos ver a eclosão desses processos, dessas representações, obrigando o ex-presidente da República a devolver o dinheiro ou simplesmente vai se estabelecer no nosso país a balbúrdia, a imoralidade eterna com dinheiro público. Gente, mais tarde, como eu disse para vocês, eu vou retomar aqui a questão dos Yanomamis, porque é uma questão muito séria. Algumas pessoas ainda estão tendo algumas miopias na análise desse tema aí, e esse é um tema muito sério que o ex-presidente da República não estava imaginando que fosse cair no colo dele, a pessoa que estava ali achando que ninguém ia lutar pelos indígenas, e agora ele vai ver que a situação vai ficar bem complicada para ele. A questão, então, será que ele vai querer voltar para o Brasil? Assim que ele chegar aqui, já vamos ter oficiais de justiça no outro dia, levando para ele ali alguns convites ali para ele prestar contas e ele fazer alguns comparecimentos. Haja advogados no meio dessa história, sem falar naqueles tantos que acreditaram nele e que agora estão encalacrados, estão presos. Fato esse que eu vou repercutir com vocês também mais tarde, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até lá. Tchau.